Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Bom, o que vocês acham da gente falar sobre TDAH adulto? Sim, existe diferença entre o TDAH adulto e o TDAH infantil. E é justamente essa diferença que eu quero trazer nesse vídeo para vocês. Eu sou Daniela Margotti e esse aqui é o Manual Psicológico, um verdadeiro manual de instruções psicológicas para ajudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Hoje em dia, todo mundo acha que tem TDAH, não é mesmo? Mas olha só, existe sim uma complexidade em relação à nossa atenção, à nossa dificuldade de atenção, mas nem tudo é TDAH, ok? Seguinte, antigamente se acreditava que o TDAH era uma doença da infância, só acontecia em crianças. Ao longo dos estudos e com o passar do tempo na ciência, foi observado que não, que o TDAH é uma doença que se inicia na infância e segue ao longo de toda uma vida da pessoa que tem esse transtorno. A única diferença são os sintomas. Alguns sintomas que acontecem na infância, eles não evoluem para a vida adulta. E por isso que em muitos momentos eles acreditavam que a doença desaparecia quando se chegava a pessoa na fase adulta. Mas antes de falar especificamente do TDAH em adulto, eu queria falar um pouquinho sobre o TDAH para vocês, tá? Caracterizar um pouquinho essa doença. O TDAH é uma doença, é um transtorno mental caracterizado por uma progressão crônica de desatenção, hiperatividade e impulsividade. O TDAH, ele possui 3 subtipos e vai depender de quantos sintomas a pessoa tem de cada subtipo. Então, a gente tem um subtipo desatento, a gente tem um subtipo impulsivo hiperativo e a gente tem um subtipo que é misto, que possui ambas as características, tanto do desatento quanto do hiperativo. No subtipo desatento, as principais características são a dificuldade de manter a atenção em algo, esquecer objetos, esquecer compromissos, não conseguir seguir regras, não ouvir quando é chamado. Então, todas essas características são típicas do subtipo desatento. Mas é importante falar que precisa observar 2 coisas no subtipo desatento, principalmente. Primeiro, qual que é a faixa etária dessa pessoa? Porque uma criança pequena, uma criança de 2, de 4 anos, ela não consegue manter a atenção por um longo período de tempo. Assim como alguém que sofre de alguma outra patologia, de um grau de demência, sofreu algum trauma, alguma pancada na cabeça, também pode ter dificuldades de atenção. Então, são coisas que devem ser observadas. No subtipo hiperativo impulsivo, a principal característica é a agitação, né? É a falta de controle desses impulsos, uma inquietação, uma mobilização constante dos membros, a dificuldade de se manter sentado, a pessoa dorme pouco, a pessoa está sempre planejando algo, não consegue sentar para assistir alguma coisa por um longo tempo. Então, essas são algumas características do subtipo hiperativo. Mas é importante também destacar aqui que existem pessoas que possuem características mais agitadas, que possuem um temperamento e um comportamento mais impulsivo, mais desafiador, e isso não quer dizer que essas pessoas tenham TDAH. Por isso, você que está me ouvindo aqui nesse vídeo, não basta ouvir esses sintomas e já se identificar ou identificar alguma pessoa que vocês conhecem. Porque para ter um diagnóstico de TDAH, você precisa ter vários sintomas dessas categorias. Ou só desatento, ou só hiperativo, ou vários dos sintomas mistos de ambas as classificações, certo? Além disso, esses sintomas, essas características, elas têm que ter aparecido antes dos 12 anos de idade, elas têm que ter trazido prejuízos ou trazer prejuízos para a vida. Elas têm que ter pelo menos 6 meses que você tem consecutivamente esses sintomas. Ele deve aparecer em mais de um ambiente, então aparece na escola, no trabalho, em casa, na igreja, no esporte. Então não é simples diagnosticar o TDAH.
não é fácil diagnosticar uma pessoa com TDAH, principalmente quando essa pessoa já está na fase adulta, já está com seu desenvolvimento todo formado. Um adulto com TDAH, ele pode ter problemas no trabalho, ele pode ter dificuldades no seu ambiente de trabalho e, inclusive, não parar em trabalho nenhum. Quando você olha a carteira de trabalho de alguém com TDAH, você percebe que essa pessoa perpassa por vários empregos ao longo da vida. Outra questão que é bastante problemática no TDAH são a dificuldade de controlar os seus impulsos. Assim, eles têm mais tendência ao consumir uso de drogas lícitas ou ilícitas, de participar de esportes radicais, de participar de coisas de aventura, de se colocar em risco, porque o hiperativo ele não tem controle dessa sua impulsividade. A pessoa, o adulto com TDAH, ele tem de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver outros tipos de transtorno, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtornos alimentares. Isso porque ele passa a vida inteira escutando coisas inadequadas sobre ele. Você é burro, você não para quieto, você é uma pessoa muito agitada, ou muitos momentos ele é deixado de lado, ou ninguém compreende ele. Então ele vai passando ao longo da sua vida por várias dificuldades ambientais, de relacionamentos, de aprendizagem, e ele tem mais tendência, assim, de desenvolver outros transtornos mentais. Ou seja, o tempo todo a pessoa com TDAH, ela se sente inadequada para viver em qualquer meio. Outros estudos mostram que pessoas com TDAH, elas têm mais tendência a receber multas de trânsito, porque sempre andam em maiores velocidades. Ou, por exemplo, são pessoas que temperam demais a comida, são pessoas que não conseguem controlar muito o seu dinheiro por causa da impulsividade, e são pessoas principalmente que não conseguem se manter ao longo do tempo em relacionamentos duradouros, em casamentos, porque também é difícil de controlar essa impulsividade. Então, ao longo da vida da pessoa com TDAH, muitas coisas podem acontecer e podem ser problemáticas à vida dessa pessoa. Então, mesmo falando todas essas características do TDAH aqui para vocês, eu quero que vocês tenham em mente que cada pessoa é única. Embora eu tenha falado um apanhado geral dos principais características e sintomas, cada pessoa vai desenvolver alguns sintomas ou não, vai apresentar algumas características ou não. E cada pessoa vai desenvolver estratégias próprias para lidar com as suas dificuldades. Por isso que o TDAH é muito diferente na infância e na fase adulta e mais diferente ainda de uma pessoa para outra. Então é muito complicado a gente ver um vídeo como esse, escutar sobre as características e se autodiagnosticar e dizer, não, eu tenho TDAH ou fulano tem TDAH. Precisa de uma avaliação rigorosa por um profissional especializado. A boa notícia é que o TDAH é um transtorno muito estudado, então já tem diversos recursos para quem precisa lidar com esse transtorno, tanto os recursos terapêuticos à base de terapia, quanto recursos medicamentosos. E agora eu quero deixar para vocês aqui algumas dicas, algumas técnicas que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem tem TDAH ou de quem apresenta algumas dessas características que eu falei anteriormente. Uma boa estratégia é você definir pequenas metas, pequenos passos a serem seguidos. Quando você tem uma meta muito grande, se torna muito difícil ser concluída do começo ao fim para quem tem TDAH pela dificuldade de atenção. Então, se você quebrar uma atividade longa em pequenas partes, em pequenas metas, facilita na execução de uma atividade. Estratégia número 2, cronometrar tempo de atividade. A pessoa com TDAH ela tem dificuldade de controlar o seu tempo, de organizar o seu tempo. Então, quando você coloca uma atividade para ser feita e coloca um cronômetro, um tempo determinado para essa atividade ser feita, é mais fácil para a pessoa que tem TDAH executar do começo ao fim dentro daquele tempo planejado. Então, essa é uma outra dica interessante. Outra coisa que é muito legal para quem tem TDAH é se ofereça recompensa. Forneça recompensa em cada atividade concluída.
Não precisa ser grandes recompensas, nada, mas se você conseguir concluir a atividade tal do dia, você passa 10 minutos na rede social, você assiste um vídeo do YouTube, você fica um pouquinho ali no feed assistindo aquilo que você gosta. Tenta se recompensar quando atividades são concluídas. Outra coisa que é fundamental para o TDAH, rotina. Hora para acordar, hora para dormir, hora certa para comer. A rotina traz uma certa organização mental para o TDAH. E tendo a rotina, ele precisa gastar menos energia em pensar nessas coisas ao longo do dia. Por isso que ela também é uma estratégia interessante. Uma dica que eu acho bem interessante são as estratégias de concentração e distração. Por exemplo, você precisa participar de uma reunião e precisa se concentrar na pessoa que está falando. Você pode pegar um papel e começar a desenhar, fazer desenhos, porque você foca a sua atenção ali e não se dispersa, ao mesmo tempo você está concentrado e presente na reunião. Outras pessoas ou crianças mais novas usam massinha de modelar. Enquanto está conversando com alguém, trocando uma ideia, a massinha ela serve para reduzir a ansiedade daquele momento, porque fica manipulando na mão. Isso pode ser uma caneta, qualquer objeto que facilite o foco e a concentração dessa pessoa. Uma coisa muito importante, seja gentil com você. Não é fácil mudar de uma hora para outra. Não é fácil controlar esses impulsos. Então, não se critique demais, não se exija demais, porque é trabalhoso, é gasto de energia. E se caso você não consiga realizar alguma coisa num dia, comece no outro dia, recomece todos os dias, só não desista. E a última estratégia que eu quero deixar aqui para vocês é: procure um profissional psiquiatra. Se você está sentindo a necessidade de maior concentração em alguns períodos da sua vida, tem muitos medicamentos que ajudam e colaboram na manutenção dessa atenção. Não deixe de procurar um profissional capacitado. É muito importante para continuar e para você ter qualidade de vida, mesmo tendo o TDAH. Obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te esclareceu as suas dúvidas e você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe, mande para o pessoal, mande nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que vai poder ajudar mais gente também. Tá certo? Tchau, tchau e até a próxima!